De ouvir a Tua voz, Senhor. Um momento, Senhor, de saber que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Nós sabemos, Senhor, que só o Senhor tem a palavra da vida eterna, Senhor. Senhor, eu creio, Senhor, que o Teu servo falou para Ti: eis-me aqui, me envia, Pai. Use Ele nessa noite, Senhor. Convém que Ele diminui e que o Senhor cresça, Papai. Use Ele, Senhor, como nunca usasse nessa terra, Senhor. Derrama, Senhor, dos quatro cantos, Senhor, a Tua unção, Senhor, a Tua Shekinah, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu Te peço, Senhor, que pessoas venham a ser libertas, curadas e transformadas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. É dessa forma que oramos, Te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer primeiramente a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede. Agradecer ao presbítero Mateus pela confiança a qual nos foi dada. Eu peço para aquele que trouxe Bíblia, abra ela comigo no livro de Isaías, no seu capítulo de número 38. Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada àquele que está escrito em Colossenses 1,16, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. João capítulo 15, versículo 5, a parte C do versículo: sem ele nada poderemos fazer. Se nós estamos aqui hoje é porque ele nos deixou estar aqui, porque tantos outros queriam estar aqui esta noite e não pôde. Tantos outros queriam estar glorificando o Senhor essa noite e não pode porque já não tem voz. Tantos outros queriam estar glorificando o Senhor aqui esta noite, mas está trabalhando. E você hoje tem a oportunidade de glorificar, de bendizer o santo nome do Senhor. Aquele que achou, se coloque de pé em reverência à palavra. Glória a Jesus, aleluia. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Amém? Podemos assentar. Aleluia. Deus maravilhoso. Esses dias, amada igreja, eu orando ao Senhor, eu dizia ao Senhor: Senhor, eu estou cansado de viver na Tua presença tão inconstantemente. Senhor, eu estou cansado de viver na Tua presença no automático. Senhor, eu sei que quando eu chegar no culto, Pai, os irmãos vai estar orando, alguém daqueles irmãos vai abrir o culto com uma palavra. Eu sei que depois vai ter 3 louvores, Pai, e depois talvez vai ter as oportunidades, e depois também vai ter a hora da palavra, que é a melhor hora. Mas, Pai, eu estou cansado, porque um dia eu estou me achando um super crente, no outro dia eu já sou o menor crente do mundo. Um dia eu estou crendo nas promessas do Senhor, outro dia eu já estou descrendo em tudo. Um dia eu estou enfrentando a tempestade, no outro dia qualquer pocinha de água já me faz parar. Eu falei: Senhor, eu li na Tua palavra que o Senhor mandou Jeremias levantar. Quando Jeremias levantou, o Senhor falou: agora desce, Jeremias, a casa do oleiro. E o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e a obra que ele fazia era um vaso que se quebrou na mão do oleiro. Eu falei: Senhor, eu me coloco como um vaso, meu Pai. Me quebra e me refaça de novo, meu Pai, porque eu estou cansado, Senhor. Nós estamos cansados de viver constantemente na Sua presença. Talvez você vai vir hoje para a casa do Senhor, vai se encher da glória, vai se encher da presença, e aí depois, quando você chegar na sua casa, o que você irá fazer? Será que você vai dar continuidade? Será que no seu serviço você dá continuidade nisso? Você fala da glória que você sentiu?
Avivamento não é movimento, avivamento é a palavra do Senhor. E eu falei, Senhor, fala comigo. E quando eu abri a Bíblia, essa palavra veio, a enfermidade de Ezequias. A palavra do Senhor nos diz que Ezequias estava enfermo e era de uma enfermidade mortal, era para a morte. A Bíblia nos diz que o Senhor levanta Isaías e manda ir até a casa de Ezequias somente para dar o decreto, dizendo: Ezequias, essa enfermidade não tem jeito. Ezequias, essa enfermidade não tem mais cura. Ezequias, essa enfermidade não é para a vida. Essa enfermidade é para a morte. Põe a tua casa em ordem. Irmãos, enquanto nós não pormos a nossa casa em ordem, a presença do Senhor não vai descer da mesma forma. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu fui ver que o profeta Isaías apregoou a palavra em época de 4 reis, a saber, o rei Uzias, Jotão, Acás e também o rei Ezequias. Só que dos 4 reis, o único que deu ouvido à voz de Isaías foi apenas Ezequias. Os outros viraram as costas, tanto o profeta como para a palavra que vinha. E é interessante que no capítulo de número 1 do livro de Isaías, ele começa o livro com o Senhor dando uma visão sobre estes reis, dizendo que o boi conhece o seu dono, que a jumenta conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel não me conhece. Israel tem me deixado, Israel tem me abandonado, Israel tem se prostituído, Israel tem virado as costas para mim. E Isaías começa a pregar, começa a bendizer, começa a pregar o arrependimento, e as pessoas não estão dando ouvido, não estão nem aí. Há quanto tempo sobe profetas, vem pessoas, te encontra na rua, no seu trabalho e fala: ei filho, se converte, ei filho, se arruma, ei filho, coloca a tua casa em ordem. E muitas das vezes nós, pelo egoísmo, não podemos colocar, não conseguimos colocar a nossa casa em ordem. A palavra do Senhor continua dizendo no capítulo 6 de Isaías que o Senhor ele vai dar uma visão para Isaías do céu, do lado de dentro. Aí a Bíblia nos diz que Isaías vai dizer: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O Senhor dá uma visão para Isaías sobre o céu do lado de dentro, sobre os serafins adorando o Senhor. E ele diz: Senhor, eu não mereço, Senhor, isso não é para mim, porque eu sou como eles, Pai. As mesmas dores eu sinto, as mesmas palavras que ele fala eu falo, as mesmas coisas que eles fazem eu falo. Aí de repente a palavra do Senhor nos diz que um dos serafins voou com uma brasa tirada do altar, tocou nos lábios de Isaías, e os pecados dele foi purificado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor agora vai indagar dizendo: quem enviarei e quem irá por nós? E Isaías agora purificado vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor esta noite quer levantar Isaías para pregar na onde for, mas primeiro nós temos que colocar a nossa casa em ordem. Primeiro nós temos que descer na casa do oleiro. Esses dias eu estava com 2 palavras lendo, não fugindo do texto. Eu estava lendo Gênesis capítulo 28, versículo 10, quando Jacó ele tem a visão da escada, e a Bíblia fala que anjos subia e descia sobre aquela escada, e lá em cima estava o Senhor no alto e sublime trono. Aí eu falei para o Senhor: Senhor, o que é aquilo? Eu vi anjos subindo e descendo, e ele falou: filho, para você se manter de pé todos os dias, você pode até subir, mas todos os dias também tem que descer. Olha aí. Crente que desce não fala mal da vida do irmão. Crente que desce não fica perdendo tempo com isso, com aquilo. Crente que desce só tem a palavra do Senhor no seu coração. E é interessante também
que eu estava lendo a palavra do Senhor e li em Lucas capítulo 19 que Zaqueu, publicando, era um homem de baixa estatura e ele queria ver Jesus, ele ansiava por ver Jesus, mas pensava ele consigo: eu não consigo ver Jesus porque onde Jesus passava uma grande multidão rodeava e eu, sendo pequeno, não vou ver. Logo ele pensou, subiu num pé de figueira brava, sem pensar se tinha espinho, sem pensar se tinha ali algum inseto que poderia picar ele, morder ele. Não, ele apenas subiu para ver Jesus. Aí a Bíblia fala que Jesus estava passando, e quando Jesus ele passa, olha para cima e vê Zaqueu. Aí eu falei: Senhor, e agora? Aí o Senhor falou: Zaqueu, desce, porque hoje na tua casa chegará a salvação. Zaqueu subiu para ver, mas teve que descer para ter intimidade. Glória a Deus. A palavra do Senhor continua dizendo que Isaías pregou para Ezequias, também outros dois profetas pregaram, a saber, Oséias e Miqueias. A palavra do Senhor nos diz no capítulo de número 1 de Oséias que o Senhor vai mandar ele escolher uma prostituta para ficar com ela, para ter relações com ela. E a Bíblia nos diz que o povo tinha se prostituído, o povo tinha se esquecido do Senhor, e tantos profetas têm se levantado e dizendo: convertei-vos, arrependei-vos, não vire as costas para o Senhor, porque até onde eu sei, o Senhor ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, vai ser o mesmo amanhã. Quem muda não é o Senhor, quem muda somos nós. Porque convém comigo que quando nós começamos, nós não tinha essa de se está chovendo, nós não tinha essa de se está tarde, nós não tinha essa se vai ter fundo musical, nós não tinha essa se está tocando o melhor louvor, se vai vir o pregador de longe, o pregador de renome. Não, nós vinha para a igreja e adorava, nós estava na nossa casa e adorava, nós não precisava. Uma coisa que o nosso irmão André tem falado faz tempo para mim, eu tenho colocado no meu coração. Ele diz que a familiaridade ela gera desprezo. Quando nós se acostumamos com uma coisa, nós acabamos menosprezando ela. Quando você vem para a casa do Senhor e todas as vezes você sente a glória, você já não começa a buscar mais como buscava antes. Quando você fala do Senhor, você já não fala mais como falava antes. Aleluia. Por quê? A Bíblia diz que Acaz, um rei de Judá, antecessor de Ezequias e pai de Ezequias também, ele fez algo que desagradou o Senhor. Ele deixou de servir o Deus de Israel para servir os outros deuses. A Bíblia fala que certa vez, em uma viagem para Damasco, ele viu o Deus que o rei da Assíria adorava e mandou a foto para um dos seus homens, escultor, fazer a imagem de escultura. Acaz pediu para que aquele homem fechasse a porta da casa do Senhor. Acaz, ele esqueceu do Senhor. Acaz, ele não só esqueceu, mas fez com que todo o povo se esquecesse do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que Acaz, ele fez aquela serpente de bronze escrita em João 3,14: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa também que o Filho do Homem seja levantado para adorar. O povo se esqueceu das promessas, o povo se esqueceu dos planos, o povo se esqueceu dos sonhos, porque talvez estava demorando, porque talvez tinha tardado, e começaram a adorar aquilo que era mais fácil, começaram a adorar aquilo que já estava no comodismo. Só que é interessante que a Bíblia vai nos dizer que Ezequias, quando o pai dele morre, ele assume o reino de Judá.
E quando ele assume o reino de Judá, a Bíblia fala em 2 Crônicas, capítulo 28, que no primeiro ano, no primeiro mês, ele decide tomar uma atitude que iria mudar a história da nação inteira. A Bíblia fala que ele toma 3 atitudes. A primeira, abriu de volta a porta que Acás tinha fechado. A segunda decisão, chamou os levitas, chamou o sacerdote, colocou no meio da congregação e disse: purificai-vos, tirai toda a imundícia de vós. E depois que eles foram limpos, que eles foram purificados, aí ele falou: agora vamos entrar para dentro do templo. Agora vamos tirar toda a imundícia de dentro do templo. Só vai ficar dentro do templo a presença do Senhor. Só vai ficar verdadeiros adoradores, adorando o Pai em espírito e em verdade. O Senhor está dizendo que a imundícia Ele vai tirar, o pecado Ele vai tirar. Essa atitude que ele toma, a palavra do Senhor nos diz que Anderson, quando ele tomou essa atitude, o reinado dele foi abençoado, foi próspero, e não se levantou ninguém, se levantou. A palavra do Senhor nos diz que quando ele toma essa atitude de restaurar, voltar a presença para o lugar da onde ela nunca deveria ter saído, a Bíblia diz que Senaqueribe, o rei da Síria, ele começa a destruir todas as cidades em volta de Judá. A palavra do Senhor nos diz que ele destrói todos os deuses, coloca pelo chão. E a Bíblia fala que ele manda mensagens para Ezequias dizendo: olha, eu já destruí todos os outros deuses, as outras cidades foram todas devastadas. Qual é a tua confiança? Em quem tu confias que até agora tu não virou as costas, que tu até agora não abandonou, que tu até agora não parou? A Bíblia fala que Ezequias, ele se ajunta com o profeta Isaías, vai para a casa do Senhor, chama a congregação e diz: olha, Senaqueribe é forte, Senaqueribe tem muitos, mas nós tem o Senhor, que nunca nos deixou, que nunca nos abandonou. Quem tem o Senhor alcança, quem tem o Senhor espera, quem tem o Senhor vence batalha, quem tem o Senhor não resiste, quem tem o Senhor não para em meio à tempestade, quem tem o Senhor não para em meio à tribulação, em meio à fraqueza. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos diz que quando ele decide fazer isso, tomar essa decisão de purificar, o Senhor ouve a voz do profeta Isaías e de Ezequias, e a Bíblia fala que o Senhor envia um anjo e começa a destruir todo o povo da Síria, todos os grandes soldados que foram levantados para destruir o povo do Senhor. A Bíblia continua dizendo que passado um tempo, Ezequias ele adoece. Talvez foi na batalha, talvez era o pecado, a Bíblia não fala. A Bíblia só fala que ele estava enfermo e que a enfermidade não era para a vida, a enfermidade era para a morte. Imagine agora, vou conjecturar o texto de Ezequias, talvez se tivesse afastado do Senhor. No reino dele tinha os magos, no reino dele tinha os adivinhadores, tinha aqueles a qual ele poderia consultar. Imagine ele com a enfermidade chamando o astrólogo e dizendo: olha, você prevê ali se vai chover ou não, tem como você prever se eu vou sarar? Aí o astrólogo passando pela porta, imagine passando pela porta o adivinhador e ele dizendo: é agora. Aí imagine o outro passando também, ele dizendo: é agora. Aí a Bíblia fala que pela mesma porta que passou, vem Isaías. Imagine agora o coração dele se alegrando,
voltando, dizendo: olha, esse daí é de Deus, esse daí é usado por Deus. Talvez, irmãos, esta mensagem não é a mensagem que você queira ouvir, mas é a mensagem que vocês precisam ouvir, que nós precisamos ouvir. A Bíblia fala que quando Isaías chega e diz: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás, o rei Ezequias, ele toma uma atitude, ele virou o rosto para a parede, ele começou a orar ao Senhor e ele começou a falar assim: ah, Senhor, lembra-te, peço de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Aí a Bíblia fala que o Senhor, quando ouve a oração de Ezequias, quando vê que Ezequias está chorando, está quebrantado, Isaías, ele falou a palavra e saiu. Quando ele saiu, o Senhor toma ele no meio do pátio e fala: filho, volta, porque tem um justo chorando, tem um justo clamando. A palavra do Senhor nos diz em Salmos capítulo 30, versículo 5, que o choro pode uma noite durar, mas a alegria ela vem pela manhã. Aí você vai olhar para mim e vai dizer: mas Anderson, eu tenho chorado todos os dias, eu não tenho chorado só ontem à noite. Sabe o que é isso? Ezequias chorou porque precisava voltar para a presença do Senhor. Se for preciso fazer chorar, mas que você vai voltar para a presença, vai. Deus, a Bíblia fala que Ezequias chorou, Ezequias orou, Ezequias se aquebrantou. O salmista Davi escreve em Salmo 51, 17, que um coração contrito e aquebrantado o Senhor não despreza. Aí você vai perguntar: mas antes, o que fez o Senhor voltar atrás? O que fez, Anderson? O Senhor, eu sempre ouvi que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É porque nesta noite eu descobri algo que faz o Senhor voltar atrás. Sabe o que é? É aquilo que está escrito em Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, clamar, pedir ao Senhor, Ele ouvirá dos céus e perdoará os seus pecados. Quando tem joelho no chão, o Senhor ouve. Eu não sei qual é o tempo que tu está chorando, eu não sei qual é o tempo que tu está orando ao Senhor, mas creia que nesta noite o Senhor ouviu o teu choro, ouviu o teu clamor, e Ele diz que as tuas lágrimas serão colhidas por Ele. Louvado e agradecido seja Deus. E a Bíblia continua dizendo que depois que Ezequias ele é curado, o Senhor ainda dá para ele como um sinal esse de um relógio. Dizia o Senhor: está aqui o relógio de Acás, você quer que o relógio adiante ou você quer que o relógio retroceda? Logo Ezequias pensava: o relógio, o normal dele é adiantar. Eu quero, se for Deus mesmo que está falando, eu quero que retroceda. O Senhor coloca o mesmo relógio diante da amada igreja. O Senhor está dizendo esta noite: eu ouvi o teu clamor, eu ouvi o teu choro, eu enxuguei as tuas lágrimas, as tuas feridas foram saradas. Agora o Senhor te pergunta: quer continuar da mesma forma de hoje em diante, ou você quer voltar às práticas das primeiras horas? Glória a Deus, aleluia. Quer andar como andava antes, ou quer continuar fazendo as mesmas coisas? Talvez como Anderson, dizendo: Senhor, eu estou cansado do comodismo. Senhor, eu estou cansado de muitas das vezes
somente sentir a tua presença quando eu vou para a igreja, somente talvez na hora do louvor, somente talvez na hora que o irmão faz o apelo na palavra. Senhor, eu quero a tua presença para sempre. Senhor, eu quero a tua presença no meu trabalho. Senhor, eu quero a tua presença quando eu vou ler um salmo. Senhor, eu quero a tua presença quando eu estou vendo talvez uma pregação. Senhor, eu quero somente a tua presença. E a Bíblia fala que o Senhor faz retroceder o relógio. E o rei Ezequias, naquele momento, é sarado de toda a sua enfermidade. A Bíblia nos diz também que depois que Ezequias ele é curado da sua enfermidade, os mensageiros da Babilônia vão até Ezequias para perguntar: olha, fiquei sabendo que tu estava enfermo, fiquei sabendo que a enfermidade era para a morte, e eu estou vendo que hoje tu está vivo. Eu quero saber o que aconteceu. Qual é esse Deus que tu serve? Aí Ezequias esquece do que o Senhor tinha feito por ele e começa a mostrar todos os utensílios da sua casa. Começa a mostrar todos os tesouros escondidos da sua casa. Talvez você entrou aqui nesta noite. Talvez um dia você tenha sentido bradar a presença do Senhor. E talvez um dia você tenha aberto a tua casa para os mensageiros da Babilônia entrar. Talvez os mensageiros olhou e talvez o que viu na tua casa foi só a tua riqueza, não conseguiu ver em você o teu Deus. Talvez nesse momento você se encontra afastado. Talvez nesse momento você se encontra distante. Talvez nesse momento você não tem mais aquela intimidade que tinha antes com o Senhor. Talvez nesse momento o Senhor talvez tenha até falado contigo: vai, você não vai porque tem medo. A Bíblia fala de 4 jovens, a saber, Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. Eles foram levados de Jerusalém para a Babilônia. Chegou na Babilônia, foram colocados neles, tentaram colocar neles os costumes da Babilônia. Tentaram mudar as suas vestes, conseguiram. Tentaram mudar o seu paladar, não conseguiram. Tentaram mudar a sua integridade, não conseguiram. Tentaram fazer com que eles adorassem imagem de escultura, não conseguiram, porque eles eram fiéis. Eu aprendo algo com isso, que quem já provou da comida de Jerusalém não se contamina com a comida. Quem já provou a mulher de Jerusalém não se contamina com as mulheres de Babilônia. Quem já esteve em Jerusalém não abre a sua casa para a Babilônia. Glória a Deus. Peço para que a amada igreja se coloque de pé. Glória a Deus. Peço para a equipe de louvor. O Senhor nessa noite, amados e queridos irmãos, coloca diante de vocês o relógio de Acás. O Senhor pergunta esta noite: quer continuar da mesma maneira ou você quer voltar a ser como era antes? Talvez nas suas batalhas, talvez nas suas lutas, talvez nas suas guerras, vocês têm passado aflições e talvez não tenham notado que o inimigo de nossas almas tem jogado em vocês uma enfermidade, a qual vocês não conseguem entender e compreender. Talvez você tenha se perguntado: mas por que o Senhor não fala mais? Mas por que eu não ouço mais a voz do Senhor? Mas por que eu já não sinto mais a presença do Senhor? Talvez foi essa enfermidade. A Bíblia fala que Ezequias estava enfermo, mas ele foi curado. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, clamar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia.
coração e quiser estar vindo aqui, eu vou orar pela sua vida. Você que quer realmente voltar a ser como era antes, você que realmente viu o texto e disse: Senhor, essa palavra é para mim, eu realmente preciso mudar, eu realmente preciso de um conselho contigo. Apaga a luz, por favor. Faz de novo o seu povo.
o Senhor faça